eu tenho absoluta certeza que você ouviu essa primeira palavra que eu vou ler aqui, e já deve ter sofrido o impacto desta unção. E se você tem crido, isso só vai crescer e se desenvolver mais e mais na sua vida, que é a palavra do paralítico de nascença de Listra, que diz: em Listra havia um homem que não podia andar, vivia sentado, pois era aleijado desde que nascera. O aleijado estava entre os que ouviam Paulo falar. Olha como é importante estar no lugar certo. Onde você deve estar, você nunca sabe. É como a unção do tanque de Betesda. Estar na igreja é estar ali no tanque de misericórdia, no tanque de Betesda. Você não sabe quando um mover vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer. E a boa notícia é que vai acontecer, e se você estiver lá, você pode viver. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Esse homem estava no lugar certo. E o que me chama a atenção é que ele era um aleijado de nascença, mas percebemos que dentro dele havia uma esperança. Ele precisava de algo que o movesse a viver algo que provavelmente ele nunca tinha visto. Ele nem sabia como é que fazia, mas ele via outras pessoas viverem. O tempo todo ele via gente vivendo o que ele não conseguia viver. Gente vivendo o que ele não estava vivendo e que humanamente era impossível. Sabe quando você vê diante de você pessoas vivendo aquilo que você sonha viver, mas diante do quadro das possibilidades não há esperança, mas você decide ter esperança como Abraão? E você se coloca num lugar onde você pode viver isso. E quando você se coloca num lugar onde você pode viver, é quando você vive. Esse homem só vivia sentado. Se ele era um aleijado de nascença, ele era todo atrofiado. Com certeza, seus membros eram as pernas, os pés, atrofiados, fininhos, sem musculatura, sem nenhuma força muscular. Então, de forma natural, a gente sabe que não havia possibilidade disso acontecer de jeito nenhum, ainda mais dar o resultado que deu. Bom, mas nós estamos no ano do melhor vinho. E esse vinho foi feito instantaneamente. A água se tornou em vinho. Foi um milagre. Assim, o primeiro de Jesus, e que não há explicação para isso. Como que um negócio desse acontece? Acontece. Acontece, sempre aconteceu, e Deus quer que continue acontecendo. Como que um negócio desse aqui acontece? Acontece. Na vida de quem crê. E Ele quer que continue acontecendo. Até porque tudo que está na Bíblia, como disse Paulo, é para nos ensinar, é para nos dar esperança, é para nos conduzir para esta direção, para dizer, é possível. Você pode não estar vivendo agora, mas você pode viver. Então, o aleijado estava entre os que ouviam Paulo falar. Ele tinha fome, ele tinha sede por uma vida diferente. E ele se colocou lá. Ele poderia dizer, não, mas isso não é para mim. Mas ele decidiu se colocar lá, e olhando-o nos olhos, então Paulo olhou bem nos olhos dele, e o apóstolo viu que ele estava pronto para a obra de Deus. Ou seja, como diz na NVI, ele viu que ele tinha fé para ser curado. Então,
Ele estava pronto para a obra de Deus, pronto para crer. Então disse bem alto para que todos ouvissem: ponha-se de pé. Na NVI, levante-se. O homem levantou-se e começou a pular. O que não... Se isso não é Deus, nós atribuímos isso a quem? Quem poderia fazer uma coisa dessa? Ele começou a pular. Quem nunca andou, pular. Você está vendo? Leva isso para a sua vida. Eu nunca fiz um negócio. E agora eu faço como se eu tivesse feito a vida inteira, porque eu comecei a pular e a andar como se tivesse feito aquilo a vida toda. Ele começou a pular e a andar como se tivesse feito aquilo a vida toda. Como uma pessoa que nunca andou na vida, ele já nasceu daquele jeito, agora pula e começa a andar como se tivesse feito isso a vida toda. Então, quando o Senhor me deu essa palavra, eu sabia, ela gritou para mim essa frase. Eu sabia que o Senhor estava dizendo para a igreja, estava dizendo para mim, estava dizendo para a igreja. Chegou a hora de muitos fazerem o que nunca fizeram, como se tivessem feito a vida toda. Chegou a hora de algumas pessoas ocuparem um lugar e executarem tão bem como se tivessem feito isso a vida toda. É uma rapidez, é uma aceleração, é uma mudança tão grande que é como se a pessoa tivesse feito aquilo a vida toda e ela fez pela primeira vez. Foi a primeira vez que ele fez isso aqui. Ele nunca tinha feito isso na vida. A gente não sabe a idade dele, mas aqui também não muda muito, porque fala que era um homem. Ele não era um adolescente, ele não era um jovem, ele era um homem. Provavelmente, então, tinha o quê? Mais de 30 anos, sentado, totalmente atrofiado, e ele nasceu assim. Então, ele nunca tinha feito, ele não sabe como que isso é, qual é a sensação, ele não tem memória, ele não tem nenhuma memória, porque você sabe que a memória do que você já fez ajuda muito, mas ele não tinha memória, porque isso nunca ocorreu na vida dele, isso nunca foi um fato, isso nunca foi realidade. Então ele não tinha memória, ele não sabia como fazer. Ele não passou pelo processo que os bebês passam de andar, cair, levantar, andar, tentar andar, cair, levantar. Ele não passou por isso. Ele não tinha uma memória a não ser a de estar sentado uma vida inteira e certamente sendo carregado por pessoas uma vida inteira. Mas quando ele teve a fé de ir onde Paulo estava pregando, digamos assim, ele teve a fé de ir para a igreja e ouvir a palavra, e a palavra entrou, Paulo olhou nos olhos dele, viu que ele tinha fé para ser curado e disse: levante-se, põe-se em pé. E o homem não se colocou em pé, o homem saltou, o homem pulou. Então isso é uma unção que leva você a saltar na vida e fazer o que você nunca fez, como se tivesse feito a vida toda. E eu quero muito que você creia nisso, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Se você ouve e crê, e traz aqui a sua memória agora, peraí, o que eu nunca fiz, e eu nunca fiz, ou até tentei, mas não fiz bem, não funcionou na minha vida, qual a área que nunca funcionou, que o Senhor quer fazer funcionar? Na vida dele, autonomia, ele não tinha autonomia, ele não podia ir e vir, suas pernas não funcionavam, ele não tinha mobilidade, não havia movimento na vida dele. Mas a unção o curou. Ele creu naquela palavra. E ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito. Ele nem andou, ele pulou primeiro. E depois ele começou a andar. Como se ele tivesse feito aquilo a vida toda.
como se tivesse feito a vida toda. Gente, eu sei, e eu gostaria que você registrasse essa palavra, anotasse, a profetizasse e declarasse na sua vida, e começasse a pegar áreas que nunca funcionaram bem, e a declarar que vão funcionar tão bem, e vão andar tão bem, como se sempre tivesse sido assim. Vai desaparecer a memória daquele tempo de que não funcionava e agora funciona. Pega, aviva a sua fé, deixa a sua fé viva, pelo amor de Jesus. As palavras têm vindo, e nós não podemos temer nada, mas sabe qual é se tem um temor, que eu não quero que você tenha nenhum, mas se tem um temor, que até seja, posso considerar justo, é o de perder o chamado de Deus, as oportunidades que Ele me dá, porque eu estou tão aprisionado a um problema, a um sistema, a um momento, a uma era, que eu me torno impermeável, como uma muralha impenetrável, onde a palavra já não entra e nada me move. Então a palavra está vindo, mas ela não me move, ela não muda, ela não me leva a crer, porque eu acredito mais no natural, eu acredito mais nas notícias, nos acontecimentos, eu pego de uma atmosfera ruim, ao invés de eu transformar a minha atmosfera através da palavra. Olha o que Salomão fez em Israel. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras e o cedro, tão numeroso quanto as figueiras bravas a Cefelá. O rei fez que a prata e o ouro fossem tão comuns em Jerusalém, quanto as pedras e os cedros, como as figueiras das planícies. Isso aqui foi a liderança de Salomão. Ele pediu sabedoria para governar, Deus deu a ele. E ele tomou decisões sábias, alinhadas à palavra de Deus. O que aconteceu? Ele influenciou aquela nação a crer, porque não bastava ele crer, o povo tinha que crer, e o povo creu junto com ele. Eu creio, você precisa crer. E ele tornou comum o que não era comum. Ouro fala de justiça. Cedro fala de algo permanente, durável. Aqui ambos simbolizam a excelência, a integridade. E de forma natural, riqueza, abundância, coisas grandes. E ele tornou comum o que não era comum, e ele tornou comum as coisas mais excelentes e preciosas. Sabe quando aquilo se torna comum na sua vida? Hoje, o que você tem que ter a lista do que não é comum e declarar que isso vai se tornar comum. Não era comum esse homem andar, pular, andar, por favor, mas se tornou comum de maneira, e foi tão rápido, e eu percebo que é o que Deus quer fazer nesta era, essa aceleração, Ele quer cumprir na vida dos seus fiéis a sua palavra, mas como Ele mesmo disse, mas quando o Senhor vier, encontrará fé na terra? Será que Ele tem encontrado fé nos nossos corações? Será que quando Ele olha para nós, é fé que Ele tem encontrado? É convicção que Ele tem encontrado? É um povo animado e cheio de vida? Que continua esperando e confiando nele?
A palavra não vem por acaso. E ele lhes fará justiça e depressa, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. E essa é a passagem da viúva que importunou o juiz iníquo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que tenham sonhado, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Acontece que você só pode viver onde já morreu. E algumas pessoas ainda não deixaram morrer coisas que deveriam ter morrido, não morreu para coisas que já deveriam ter morrido. Elas não fizeram desaparecer coisas que já deveriam ter desaparecido da vida delas. Por que roubar vem em primeiro lugar? Porque se Satanás roubar a verdade de você, e você acreditar na mentira, você nunca vai viver o resultado que a verdade traz. Então, a primeira coisa que ele rouba é a verdade. Ele quer que você acredite em mentiras. E isso vai te encher de tristeza, desesperança, apatia. Você não terá energia para adorar, para amar a Deus. Não terá. E então, se ele rouba a verdade de você, você abraça a mentira, então ele consegue te matar e ele consegue destruir sua vida, sua eternidade, seus sonhos, qualquer coisa boa, porque começa roubando a verdade das pessoas. E a pessoa decide acreditar numa mentira. Ela tem a verdade à disposição dela, mas ela abraça a mentira. E quando você abraça a mentira, você está abraçando o mentiroso? Quando você abraça a verdade, você está abraçando aquele que declarou a verdade para você? Se você fica com a mentira porque você creu mais no mentiroso do que naquele que só disse a verdade? E alguns continuam crendo em mentiras? Que não podem parar com algumas coisas, sendo que tem graça para isso, que não podem mudar, sendo que tem graça para isso, que não podem viver um outro resultado, sendo que tem graça para isso, que não podem obedecer numa área, sendo que tudo que foi dito, tudo que o Senhor exige de nós vem carregado de graça e favor, afinal Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Se Ele rouba a mentira, Ele rouba a verdade, você abraça a mentira, e abraçado com a mentira, você nunca viverá o que você pode viver. Você não vai ter alegria, não vai ter paz, não vai ter o resultado que poderia ter. E como que ele faz uma pessoa acreditar nas suas mentiras? Através dos sentimentos, vem um pensamento que gera um sentimento, que vai gerar uma ação, e ela fica andando em círculos. Pensamento ruim, sentimento ruim, uma ação ruim, um desabafo, uma atitude desalinhada de Deus. E assim ela vai vivendo. A cabeça dela é uma bagunça, porque ela nunca para arrumar com a palavra de Deus. Ela tem uma mente atrofiada. Sim, você pode viver. Paulo não foi assim? Paulo era um terrorista, prendia, matava, tratava mal, perseguia os cristãos. E quando ele teve um encontro com o Senhor, ele teve uma experiência tão profunda que ele ficou cego, mas 3 dias depois nasceu um novo homem. Ele entendia coisas, ele via coisas,
ele agora acreditava na verdade. E ele passou a lutar, a sofrer e morreu por ela. Arrancaram a cabeça dele, literalmente, mas não arrancaram o evangelho que ele nunca parou de pregar. Prenderam, bateram, fizeram de tudo para ele parar, e ele não parou. Por quê? Porque havia a verdade. A verdade tomou conta do seu coração. E quando a verdade inunda o nosso coração, a mentira não pode mais nos dominar. E você muda, lembra que um padrão de pensamento, ele é uma permissão para uma intervenção espiritual. Pelos hábitos de uma pessoa dá para saber o que habita nela. Uma forma de pensar muda o comportamento de uma pessoa. Então, quando você crê certo, você vive certo. Quando você crê na verdade, você anda alinhado com ela. E é quando você vê as mudanças acontecerem. E essa palavra, ela cai muito bem nesse domingo de Páscoa. Todavia, o resgate não é proporcional ao pecado que traz morte. Se o pecado de um homem deixa multidões de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, que foi o pecado de Adão, imaginem a eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo. Não há comparação entre o pecado que traz morte e esse generoso dom gerador de vida. A sentença pronunciada sobre aquele pecado foi a morte, mas sobre os muitos pecados que se seguiram, veio a sentença de vida. Se a morte obteve supremacia pelo erro de um homem, imaginem o que pode fazer a extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos. Esse dom de vida extravagante, essa restauração total, providenciados pelo homem Jesus Cristo. Então, se pelo pecado de um homem trouxe essa destruição, e foi tão terrível que o Senhor teve que destruir com tudo e recomeçar, você imagina? E é por isso que ele vai ter que mexer de novo, porque a coisa tem tomado rumos terríveis. Imagina pela cruz, o que a cruz trouxe por nós. Quando Jesus se colocou à frente e pagou um preço que nenhum de nós poderia pagar. Quando você tem essa consciência que escondido em Cristo você é resgatado e a sua vida muda completamente, você se torna outra pessoa. Porque o que Deus Pai espera ver e encontrar são esses Cristos. Porque Ele é o unigênito Filho de Deus, quer dizer, o único da espécie. É o nosso modelo. Você segue esse modelo. Nós seguimos esse modelo. Tanto que a Bíblia fala mente de Cristo. Você tem a mente dele. Natureza de Cristo. A estatura de Cristo. O Espírito de Cristo. Tudo é de Cristo. E se eu me apresento como um cristão, já de cara, de pronto, eu estou mostrando para as pessoas, dizendo a elas que o meu padrão é o de Cristo. É por isso que as pessoas, muitas estão tão decepcionadas com cristãos, com crentes, porque estão esperando encontrar Cristo
E quando não encontram, elas se frustram. E é por isso que o Senhor disse que essas pessoas que procedem de maneira desalinhada pagam um alto preço, porque elas não só estão prejudicando a vida delas, mas a vida de outras pessoas, e muitas vezes daqueles que estão ali debaixo da liderança delas como filhos. Que estão esperando ver o quê? Jesus. E ao invés de nós apresentarmos esse super-herói, Jesus Cristo, aquele que sofre pela... Aliás, todo super-herói é baseado, basicamente, todos, no exemplo de Jesus, que é aquele que luta pelas pessoas, que sofre por elas, que enfrenta dores por conta delas, que está sempre protegendo. O mundo busca ainda um Salvador, só que tem batido na porta errada, tentando tantos meios de se salvar, de encontrar alegria, felicidade, ou no entretenimento, nos medicamentos, em terapias, nos mais diversos métodos, e são meios de se salvar, encontrar a paz e a alegria sem passar pela cruz. Mas só tem um meio de você ser pleno, é passando pela cruz, é através de Jesus. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Não é depois que eu morrer, como está no Salmo 27, que Davi diz, pereceria sem dúvida, se não cresce. Davi deixou bem claro, ele já deu a linha para todos nós. O que me salvou foi a fé. Se não cresce no quê? Que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu preciso crer que eu vou ver. Eu preciso crer que eu vou ver. Que verei os bens do Senhor na terra dos viventes. E muita gente está gemendo porque não crê que vai ver quando? Agora! Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinamos em vida. Reinamos em vida pelo único. Por meio de um único homem. Você não vai reinar em vida por qualquer outro meio, mas por meio de um único homem. Só tem um homem, só tem um caminho, só tem um meio, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Se você tentar qualquer outra coisa, você vai se frustrar. Eu quero encontrar paz, alegria, abundância, quero ter certeza da eternidade, só por meio de um. Eu quero reinar, eu não quero me arrastar em vida como o paralítico de Listra vivia. Ele vivia sentado e se arrastando. Mas a vida dele mudou. Quando ele estava no lugar certo, ouvindo a palavra certa. Porque provavelmente, como ele vivia, Listra era um centro idólatra, então ele já tinha ouvido de tudo, com certeza ele tinha até uma fé, mas nada funcionou. Mas quando ele foi por meio de um único homem, esse homem pulou, esse homem saltou, ele reinou em vida, e está aqui até hoje servindo de exemplo para mim e para você. Porque ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito, como se tivesse feito a vida toda. Ele fez uma coisa que nunca tinha feito, como se tivesse feito a vida toda. Ele fez uma coisa que nunca tinha feito, como se tivesse feito a vida toda. Isso é forte demais? Isso é forte demais. A vida da pessoa muda, e ela muda para sempre. Quando você crê, você cura o seu destino, o seu modo de andar,
seu modo de viver, seus resultados. E antes, talvez você era um exemplo do que não seguir. E você se torna um exemplo do que fazer, do que seguir. De vida, um exemplo de vida. Um exemplo do que Deus pode fazer por uma pessoa que decide crer nele. E eu quero fundamentar, com o testemunho da Zelita, como está? Bem, como está, meu bem? Louvado seja Deus. Zelita, primeira coisa, quantos anos faz que você está na igreja? 14 anos. 14 anos. Sim. Quantos anos tinham as suas filhas quando você chegou? A Isabela com 7 e a Fernanda com 11. 7, 11. 11. Então, a tia Tia Isa, hoje, ela chegou, hoje ela cuida das crianças, ela chegou, ela tinha 7 anos. 7 anos. Olha só o que é você trazer. Ela não era, nunca foi de uma igreja evangélica, foi criada dentro de um padrão católico. Sim, né? sim. Bom, ela chega, ela disse já para mim, bispa, eu não teria conseguido criar minhas filhas e ter esse resultado que eu tenho se eu não tivesse chegado aqui. Jamais, bispa. Nada poderia me fazer criar as minhas filhas como elas foram criadas, porque hoje já são adultas. Casada, a Fernanda, a Isabela vai fazer 21 anos agora. E eu vejo assim, a graça de Deus, o favor de Deus. Tudo isso eu agradeço. Em primeiro lugar a Deus, a senhora, que me ensinou todos os dias com a palavra, como criá-las, como educá-las. O Ministério Mudança de Vida, de uma maneira geral, todos contribuíram para esse aprendizado das minhas filhas. Eu falo que aqui é uma faculdade de vida. E nada, psicólogo, terapias, nem a melhor escola poderia educá-las, minhas filhas, poderia ensiná-las o que elas foram ensinadas aqui no Ministério Mudança de Vida. Roselita, Sim. Você chegou com um problema de saúde crônico, Sim. num grau tão extremo que você vivia com vários remédios, na bolsa, fora. Você, para fazer comida, você tinha que colocar tufos de algodão no nariz. Você, um dia pedindo a cura, que foi o dia da sua cura, ainda ali na Celso, tinha formado uma poça no chão. Sim. E não eram lágrimas, mas era coriza de uma rinite crônica demoníaca que te envergonhava, humilhava, porque você não tinha como ter uma vida normal. Mas a partir do dia que você tomou posse dessa cura, aquilo desapareceu para sempre. Sim, bispa. Era humilhante. Para cozinhar, muitas vezes eu colocava máscara. Quando a gente não usava máscara. Para trabalhar, eu colocava máscara, chumaço de algodão, porque a coriza ela era incontrolável, não tinha mais controle. Se eu não Nenhum usasse, remédio, nada funcionava. Vacina, remédios, não era falta de médicos, não era falta de tratamentos. E cada vez eu fui piorando dessa rinite crônica, e o que eu ouvia é o mal da ite, rinite, sinusite, bronquite, e todos os seus terão. E ali eu fui... Todos os seus terão. Bispo, eu não sei nem dizer quantos anos, mais de 20 anos, que eu comecei com isso na adolescência, e sempre fazendo tratamento, e sempre piorando, cada vez mais. Isso eu era mais humilhada. Quando eu cheguei no ministério, eu cheguei nesse nível. Remédios via oral, remédios para colocar no nariz. Não conseguia dormir, eu não sabia quando eu tinha tido uma noite de sono tranquila, porque eu não conseguia respirar direito. Então, assim, eu tinha vários frascos. Já tinha virado uma dependência tão grande que se eu passasse em frente a uma farmácia
eu entrava e comprava, independente se eu tinha em casa ou não, porque eu tinha muito medo de faltar. Uma vez faltou e eu levantei sozinha na madrugada, 2h da manhã, no Porque centro, aí também vira uma comprar. dependência, o medo de ficar sem. O medo de ficar E sem. interessante, né? Não está resolvendo, mas eu me agarro àquilo. Sim. Quando eu cheguei no ministério, que eu ouvi, que eu tomei consciência que Jesus tinha levado na cruz toda a enfermidade. A senhora dava o testemunho do Murilo, a senhora pregava sobre isso. E um dia a senhora levantou um propósito de cura e libertação. Aquele dia eu estava tão humilhada na igreja que eu abaixei a cabeça para orar e a coriza caía, que formou uma poça, como se fosse lágrimas, mas não era lágrimas, era coriza. E ali eu tomei a decisão que a partir dali eu não faria mais uso de remédios. E que se Jesus curou, aquela consciência me levou a essa fé viva, convicta, que Ele me curaria. E assim aconteceu. Para a honra e glória do Senhor, eu fui vivendo curas, porque não foi só essas. Meu maior testemunho é de curas. Eu tinha uma labirintite que eu passava até 8 dias de cama. Às vezes as meninas tinham que bater suco, vitaminas e me dar num copo com canudo, porque eu não conseguia mover a cabeça. Tonta, com dor. Deus me curou. Eu joguei o remédio fora. A última crise que eu tive depois da cura da rinite foi: se Deus me curou da rinite, se Jesus me curou, Ele vai me curar da labirintite. Eu não tomei mais remédios. Passei 8 dias a última crise de cama, mas eu fui curada. Completamente curada. Completamente. Na sequência, eu tinha um problema sério na coluna vertical. Eu ficava travada de chegar a levar para o médico, para o hospital, de pijama, com um roupão por cima, com os braços assim. E ali eu também me levantei em Deus e falei: não tomo mais remédio, não uso mais nada. Nunca mais, bispo. Foi completamente A primeira curada. cura aconteceu em minha vida em 2013. E de lá para cá foi na sequência que o Senhor foi me curando de todas essas enfermidades, esse sofrimento e vergonha. Porque tudo causava vergonha, né? Tudo, tudo. Travava a vida. Travava a minha vida. Eu trabalho, né, a senhora sabe, sou cabeleireira. Quantas vezes eu tinha que cancelar toda a minha agenda, porque eu não tinha como atender. Imagina. Era impossível atender daquela maneira. Zelita, você criou suas filhas aqui. Sim. Ela já está prestes a se formar, né? A Fernanda se formou, Sim. casou, está na Alemanha, casou com Gabriel, tão felizes, Muito. família feliz. Você, Deus foi te abrindo portas, você comprou um terreno, você levantou o seu salão, a sua casa. Sim. Tudo impossível. Tudo impossível, bispa. Impossível. Não eu tinha morava menor... de forma, quando eu vim para a igreja, de forma humilhante, olhando hoje, em uma casa muito antiga, uma casa de fundo, uma casa já deteriorada, que por mais que nós tentássemos mantê-la arrumada, era impossível, pela idade da casa, pelo jeito que ela era. E de lá para cá, Deus foi me dando condições, foi mudando a minha vida, como a senhora falou. Hoje eu trabalho no meu prédio próprio, é um prédio, quem conhece sabe, moro na minha casa própria, com honra. Com honra. Deus fez isso por você. A Fernanda também foi curada de algo que eu me lembro? A Fernanda foi curada. A Fernanda já estava num nível muito alto de rinite. Né? Até aqui na igreja, às vezes, ela estava ali com o nariz congestionado e tal, e ela foi curada, completamente curada. Antes de eu ir para Isabela, Deus foi fazendo coisas na sua vida. Claro que nós estamos pegando tudo, até tal o seu testemunho no Destinos, mas sim, nós temos que refazer, porque tem mais coisas para contar, não é? E sim, aqui a gente faz rapidamente um apanhado do pouco do que Deus tem feito, do muito, né? Porque muito, a gente conta pouco, porque é muito que Ele tem sim, feito. Mas Deus fez várias coisas. Você fez a cirurgia estética que você queria, foi nos olhos, foi o tratamento dentário, foi no corpo, sim, você foi fazendo o que você sonhava, que eram coisas que estavam assim, dentro da sua lista de pedidos, certamente, por muito tempo nem apareciam. De jeito nenhum, nem colocava. Era um sonho impossível para mim.
antes de eu chegar no ministério. Porque tinham tantas coisas como prioridades. Que eu não sonhava, não, eu sonhava, mas eu não imaginava que eu chegasse a fazer, que eu tivesse condição um dia para realizar esse sonho. É interessante isso, porque às Sim. vezes tem coisas que a pessoa nem sequer ela coloca, porque ela pensa, gente, eu tenho uma lista Sim. de coisas para atingir, que ela pensa, não, nem vou colocar isso aqui. Mas Deus faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Sim. Tudo Deus tem feito. Tudo. Uma coisa, bispa, que né, antes de eu vir para o ministério, eu entrei, eu sei que aquilo era demoníaco. Eu tinha um espírito de morte. Não que eu tivesse a intenção de tirar a minha vida, mas estava convicto que eu não ia viver. Eu não estava com outra gravidade além dessas, mas eu tinha convicção. Uma sensação de que você ia morrer cedo. Que eu não ia criar minhas filhas. E aquilo eu sofria muito, porque elas ainda muito pequenas, e eu tinha aquela sensação, não vou criar minhas filhas. E eu pensava em deixar cartas para parentes e tal, para ajudar o meu esposo a criar minhas filhas. Isso, para mim, eu até me emociono, porque é muito forte isso para uma mãe. E quando eu venci, aqui no Ministério Mudança de Vida, ali eu sabia que eu podia vencer qualquer coisa. Uhum. Qualquer coisa. É isso aí. Você passou a ter perspectiva de futuro, Sim. Acreditar na vida e que você podia não só criar, mas não só ver suas filhas, mas Sim. netos e bisnetos e construir uma grande vida. Sim. Como eu sei que a senhora vai pegar o da Isabela, mas quando eu enfrentei essa situação com a Isabela, o que eu mais declarava era, Senhor, as promessas que o Senhor me fez na vida da Isabela ainda não se cumpriu. Então, isso eu tenho certeza que não é nada, porque o Senhor vai cumprir cada uma delas, como o Senhor tem cumprido em minha vida e na minha família até hoje. Porque veio, além desse diagnóstico de câncer no intestino da Isabela, teve alguma outra enfermidade, Sim, Isabela? uma enfermidade na mesma época, nos rins e na bexiga. Ela teve. Sim. E olha só, Deus curou absolutamente todo o Zelita. Sim. Fisicamente, familiar, saúde, bens materiais, tudo que você vive hoje era impossível. Era impossível, bispo. Se não fosse aqui, Deus, a senhora, que eu canso de falar, abaixo de Deus a senhora, passando todas essas instruções com a palavra, todas essas direções, com essa sabedoria para a nossa vida, o ministério apoiando, eu tenho certeza que eu não teria vivido. Não teria vivido. Se eu tivesse viva, eu estaria frustrada, decepcionada e humilhada. E uma coisa que você já disse, você não acredita que suas filhas estariam como elas estão hoje? Nunca. Elas não estariam, de maneira nenhuma. Elas estariam... Principalmente a Isabela, que você já percebia que ela tinha uma tendência a abraçar muito o que está aí no mundo. Por ser de natureza ou personalidade um pouco mais forte, ser colérica, que se não fosse trabalhada, sim, teria mais problema. E hoje está ali na escolinha ajudando as pessoas. Uma bênção. As crianças. Entendendo sobre isso, corrigindo o que tem que ser corrigido na personalidade, valorizando o que tem que ser valorizado, uma filha abençoada, uma filha obediente e uma mulher, eu posso dizer, de fé, de oração, de convicção. Ela é, e todo mundo fala a mesma coisa, o exemplo que ela é. A Jéssica é apaixonada na Isabela, né? Então, isso é Deus, né? É Deus. Não tem outra resposta. Esses 14 anos aqui dentro foram anos de vida. Obviamente que a gente sabe, não vamos nem aqui puxar os desafios, porque nada disso aconteceu com o estalar de Deus. A gente tem desafios todos os dias, mas nós não estamos focados nisso, estamos focados em Deus. Então, esses 14 anos fundamentaram todo o resto da sua vida, né? Todo o resto da minha vida. Eu costumo dizer que
Esses anos fora de Deus, do Ministério Mudança de Vida, sem esse conhecimento, eu considero que eu joguei na lata de lixo. Porque teve algumas vivências, algumas coisas, sim, claro, porque Deus é misericordioso. Mas, bispa, nada se compara. Toda a minha vida foi fundamentada com essa estrutura forte depois que eu conheci o Ministério Mudança de Vida e que eu conheci a Cristo. Qual o conselho que você dá para uma mãe de família, uma mulher, para todas as pessoas que estão aqui? Eu dou o conselho que não percam tempo. Não perca um minuto da vida. Não tem Pega outro caminho, seus né? filhos, não tem outro caminho. Pega os seus filhos, enquanto pode pegar pela mão. Traga para a presença do Senhor. Ore por cada um deles, incansavelmente. E não desista jamais. Não desista com 399 dias, a senhora sabe por quê. Então, não desista jamais. Traga seus filhos e venha, não perca um minuto mais da vida fora de Cristo. Esse é o único caminho, a única verdade. Ele é vida. Exatamente. Ô, Isabela, você, minha filha, veio uma... Sua mãe falou agora o problema renal. Qual outro problema que foi? Da bexiga? É, o da bexiga e o diagnóstico do câncer. Do câncer. Você começou com uma diarreia horrível, que não cessava, e você acabou não contando para sua mãe. Foi, eu fiquei naquela, não, vai passar, tá tudo bem, tem muita coisa para fazer, e aí vamos levando. E aí chegou um ponto que ela estava comigo, e ela falou assim, não, Isa, vamos no médico, a gente precisa ver o que é isso. E aí a gente foi no hospital, pediram uma bateria de exame, tomografia e tudo mais, e aí passa num, passa com o outro, faz os exames, e a gente deixou os resultados do exame lá. Depois de algum tempo, ela recebeu a notícia, né? Então, ó, a gente deu olhada nos exames da Isabela e tudo mais, e a resposta que chegou foi, como que essa menina ainda não começou um tratamento? Foi assim que chegou a notícia. A gente estava no 6º jejum dos 52 dias de 2023, e eu estava na escolinha, ela estava dando aula no dia, ela me parou na porta da sala das crianças e falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Recebi um áudio falando isso. Eu olhei para ela e falei, tá bom. Fechei a porta e fui continuar fazendo as atividades das crianças, fazendo as coisas. A pastora Jéssica estava também ali na escolinha, ela já me abordou, conversou comigo. E a gente ficou aquele período ali da palavra, ela me orientando, e vim para a nave na hora da oração. E aí, na hora da oração, a senhora falou assim, que o senhor estava falando com alguém, que a senhora não sabia se era para aquela pessoa ou se era para alguém que essa pessoa conhecia, mas que ela estava com uma situação na saúde, mas que ela não vinha para a morte, que era para que a glória do Senhor se manifestasse. E aí eu recebi aquilo, bispa, com a força da minha vida. Eu estava lá no fundo e eu tinha certeza que o Senhor estava falando para mim. Que não era por acaso, não era uma palavra que estava no estudo da senhora, foi algo que o Espírito Santo direcionou a senhora na hora. E eu também posso daquilo. Depois eu falei para ela em casa, falei, mãe, saiu tal palavra, a gente abriu o culto, a palavra estava lá, e eu ainda precisava fazer mais 2 exames, depois de um período de 15 dias, da palavra, pós-palavra, e foram 15 dias ungindo, orando, declarando e crendo. Era a minha palavra. E quando a gente realizou o exame, fiz os 2 exames, era uma endoscopia, uma colonoscopia. Quando eu acordei, ela falou para mim, né, a gente recebeu o exame, quando levou no médico, ele falou assim, não tem nada. A Isabela não tem nada. Os primeiros exames, como que a notícia chega, como que ela não está em tratamento? Aí vocês não entraram em desespero, não foram preparar o funeral. Não. Né? Vocês ficaram igual a mulher sunamita, vai dar tudo certo. Sim. Você pega a palavra, segura a palavra com a força da sua vida, 15 dias depois, vão fazer novos exames, vem o exame que não tem nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. E o que é interessante, né? Também todos os sintomas, porque é isso que tem que mostrar. Você estava com sintomas sérios, todos cessaram. Aquela diarreia cessou, aquele mal cessou, aquilo tudo cessou. O sangramento, né? Porque você estava com sangramento, tudo cessou, porque não era só uma diarreia, era sangramento, que é o que é mais sério. Aquilo cessou na sua vida. Cessou. Antes ainda do exame, a gente foi vendo, ainda
comentei com ela na época, a gente já vendo os sintomas diminuindo. Depois da palavra. Depois da palavra. E aí, no dia do exame, já tinha cessado, já não tinha mais nada. Ou seja, então, depois da palavra, os sintomas foram cessando. Foram. E desapareceram. E desapareceu. Aí você faz o exame, não tem mais nada. Não tem mais nada. Jesus curou. Curou. Minha filha, agora eu pergunto para você, com 21 anos, você chegou com 7, hoje você tem aí, você antes foi aluna lá da escolinha, agora você é a tia da escolinha e gosta muito disso, eu vejo que é seu ministério, você se dedica muito bem a isso, ama essas crianças. Qual o conselho que você dá primeiro para os pais? Traga os seus filhos. Acho que não tem outro conselho. Eu estar com as crianças hoje, amar o que eu faço, é porque eu recebi muito. Eu fui a criança que estava lá. Então, hoje, os conselhos que eu dou para os pais que estão aqui tragam seus filhos, invistam dessa forma, para que eles recebam. Você seria essa moça, teria essa mentalidade, atuaria, viveria, teria esse estilo de vida, se não fosse o que você recebeu? Não, com certeza não. Você tinha uma tendência, eu lembro de um livro que foi te dado, aquele livro Convergência, e foi até uma bobagem, né? Sem pensar, uma imaturidade, alguém passou para você e isso começou a te perturbar. Foi tão rápido a mudança na sua mente para lá, mas também quando sua mãe percebeu e ela buscou ajuda e que foi detectado o problema, que foi tirado, você foi recuperada também, né? Sim. Então, é muito fácil tomar a mente de um jovem? É muito fácil. Na verdade, uniu, né, Bispa? Uniu a questão do livro com questões internas. Uma coisa somou a outra e virou uma bola de neve bem considerável. E veio a questão dela perceber uma alteração de comportamento, uma alteração de posicionamento e já intervir. É, isso aí. Buscou ajuda, oração, arrancou isso, trabalhou com você. Minha filha, as questões internas foram superadas? Sim, senhora. Sim, senhora. Qual o conselho que você dá para os jovens? Para os jovens, invistam sua juventude no Senhor. Gastem, derramem do seu tempo no Senhor. É o maior investimento que a gente pode fazer. É a melhor coisa que você fez? Sim, senhora. 21 anos, até hoje você nunca namorou. Você tem esperado no Senhor. Acho que você está agora se abrindo, Sim. orando com alguém, mas da mesma fé, do ministério. Família também, que é uma coisa que a gente orienta, né? Olhe para a família do lado de lá. Então, as famílias que estão buscando, tem todo mundo a mesma fé, não tem julgo desigual, está no mesmo espírito, mas como a sua irmã lutou, sua mãe lutou para que vocês chegassem nesse ponto, de se casarem no altar, fazer como a palavra manda, construir uma vida que louva a Deus, que engrandece a Deus. Isso tem valido a pena? Com certeza, Bispo. É o que faz toda a diferença. Totalmente. Fez falta viver como todo mundo vive? Não. Não fez. Você é infeliz por isso? Não. Zelita, a vida só faz sentido se ela for fundamentada em Deus, né? Sim, bispa. Sem esse fundamento, não faz sentido. Sentido nenhum. Né? Então, a minha vida, todo o sentido da minha vida, da minha família, está no Senhor. Esse fundamento nessa rocha, que é A Jesus. vida que você tem, a família que você tem, você deve a Deus. Eu devo a Deus. Tudo na minha vida, hoje, eu devo a Deus. É para a honra e glória do Senhor. E em todos os momentos, em todas as situações que qualquer pessoa vive, passa, nós temos provas. Mas a certeza que o processo existe, mas a vitória é certa.
E eu tenho vivido. Tenho Continuismo. passado pelos processos. Continuismo. Consistência. Consistência. É o que eu vejo. Sim. Vocês sempre, ela sempre lá, no mesmo lugar, na escolinha, você atuando, Sim. sempre, a sua família no mesmo lugar, é o que eu tenho visto nesses anos todos. Exatamente. Ou seja, olhou, você sabe onde encontrar aquela pessoa. Ela está no mesmo lugar, fazendo o que funciona. Sim, porque a senhora, isso nós aprendemos aqui. Se coloca dentro do seu chamado e só sai quando Deus direcionar para uma próxima unção, um próximo lugar, uma próxima atuação. E isso nós temos colocado Do em contrário, prática. se plante lá e fica. Deus te plantou, fique lá. E dê o seu melhor onde você está. Amém. Muito obrigada. É isso aí. Louvado seja Deus. Vamos orar, meu Deus. Engrandecido seja o Senhor, por sua bondade e fidelidade, por sua grandeza, pela sua presença. Nós abrimos esse culto com uma palavra tão especial e fundamentamos com um testemunho que move a nossa vida, que nos alegra, que nos fortalece, que nos encoraja. Encoraja todos que querem viver uma grande vida. É possível viver uma grande vida. É possível viver uma vida que você nunca viveu. O paralítico de Listra, ele passou a fazer aquilo como se tivesse feito a vida toda. E isso foi o Senhor. Eu oro para que essa palavra, esse testemunho, possam tocar os corações, mudar mentalidades e trazer um fundamento para cada pessoa. Porque é em cima desse fundamento que nós temos que levantar a nossa vida, construir a nossa vida. Passa do teu sangue aqui. Toca profundamente os corações. Que nenhuma pessoa permaneça no mesmo lugar, da mesma forma. Mas que a sua palavra possa tocar, dia após dia, profundamente, derrubando mentiras, enganos, desesperança, travamentos. Cubra cada um com teu sangue. Continue falando. Que nenhum saia da mesma forma, no mesmo lugar, e que o modo de falar, o modo de viver, mude completamente. Seja conosco. Espírito Santo, a reunião é sua. Manifeste-se aqui. Eu não sei o que cada um precisa, mas sei que o Senhor é poderoso para curar, restaurar, libertar, mover vidas, alinhá-las. E que já no início desse culto, vidas já tenham sido alinhadas para a honra e a glória do teu nome. Assuma essa reunião, continue falando e tocando profundamente. E mais uma vez, ao sairmos daqui, que possamos sair num nível tão alto e nos tornarmos pessoas irreconhecíveis para a glória do teu nome. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pela igreja, por essa oportunidade. Obrigada por esse testemunho. Obrigada pela bondade do Senhor na nossa vida, por tudo que está fazendo e continuará fazendo. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo
e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.